Artigo 108. O artigo 35 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 5º. Artigo 35, parágrafo 5º. Sem prejuízo do disposto no inciso 9 do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a pessoa com deficiência ou o contribuinte que tenha dependente nessa condição tem preferência na restituição referida no inciso 3 do artigo 4 e na linha C do inciso 2 do artigo 8º. Artigo 109. A Lei nº 9.503, de 23 de dezembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado, de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada a acessibilidade de comunicação mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei deve ser acessível por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em libras. Parágrafo 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer no ato de sua inscrição os serviços de intérprete da Libras para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 154, vetado. Artigo 181. Inciso 17. Infração grave. Artigo 110. O inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, inciso 6, 2,7% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita à autorização federal, reduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. Parágrafo 1º. Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62,96% serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e 37,4% e 0,04% ao Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, devendo ser observado em ambos os casos o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111. O artigo 1º da Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos da lei. Artigo 112. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, inciso 1. A acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Inciso 2. Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite o seu direito à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: a linha A. Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. A linha B. Barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados. A linha C. Barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes. A linha D. Barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Inciso 3. Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4. Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 5. Acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Inciso 6. Elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos e distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 7. Mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivas, telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 8. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade, autonomizando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 9. Comunicação: formas de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, de Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 10. Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente
segregado e em nível diferente destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9º, parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que têm acesso aos serviços de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para a orientação do pedestre. Artigo 10A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 12A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.